Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do espaço, agradecer à comissão científica, às professoras, agradecer também ao Mauro, da monitoria, que me ajudou bastante no momento do envio dos slides, e a todos os colegas aqui presentes e ao pessoal que está assistindo. Eu gostaria, talvez, de começar fazendo uma pequena subversão, alguns comentários em relação à apresentação do Tomás, que foi muito interessante. Nosso colega, ele trouxe algumas questões que, por exemplo, com a moda, ainda estão se situando, se consolidando, como a questão das exposições, a questão de uma certa permanência, uma consistência, uma catalogação, enquanto a arte propriamente dita, as artes visuais, essa arte institucionalizada, ela tem esse espaço mais consolidado e não tem mais tanto a necessidade de disputa, por exemplo. Então, essas narrativas já estão muito consolidadas e o que a gente precisa agora no campo das artes visuais é justamente o oposto, uma disputa, um tensionamento por novas narrativas, por novos espaços e novas maneiras de produzir essas histórias. Eu me chamo Gustavo Salgado Leal, eu iniciei pelo comentário, não pela apresentação. Sou mestrando em História e Teoria da Arte pela Universidade Federal da Bahia e pela mesma instituição eu sou habilitado em jornalismo e bacharel em comunicação. Então eu tenho um pé também na comunicação, no estudo das mídias e sinto muito afim com esse grupo de trabalho. Então, o título do trabalho é Camila Braga Promo, que é uma obra de arte, que trataremos a seguir. Publicidade crítica, moda e arte, que são esses tensionamentos, essas questões que emergem. Poderia passar para o próximo slide, por favor? Então, do contato com o objeto. Eu fiz um resumo expandido de uma pesquisa que ainda está em andamento, mas eu acho interessante, talvez, pensando a plataforma, esta apresentação que está sendo espelhada e rebatida para o YouTube, desdobrar em talvez 5 gestos, 5 movimentos. O primeiro eu chamo de do contato com o objeto, então eu gostaria de contar uma pequena história. Ano passado, em 2019, eu estava com alguns colegas pesquisadores no Encontro Nacional de História da Arte, na Unicamp. E lá tinha um pesquisador que fez sua apresentação, sua comunicação, utilizando uma camisa, que essa obra de arte que a gente vai tratar agora. E essa camisa tinha escrito o nome de consagrados artistas da história da arte e, ao final, o nome de um artista, para mim, desconhecida, que era Camila Braga. E aí eu perguntei para ele, fingindo assim, tentando amenizar esse estranhamento que eu senti. Quem é essa Camila? Que artista é essa? Ele, como assim você não conhece Camila? Uma artista do Rio de Janeiro? Como assim você está no evento de História da Arte e não conhece Camila? Então, criou todo aquele hype, aquele burburinho em torno do nome, muito em tom de brincadeira, claro, mas criou uma maneira de publicização do nome dessa artista e também utilizando esse objeto, essa mídia publicitária, que era obra de arte. Depois de um tempo, um trimestre depois aproximadamente, eu fui para uma exposição de arte no Rio de Janeiro, no Parque Lage, na qual me deparei com a própria artista em outra situação, outro contexto, e eu pude conhecer finalmente essa Camila Braga, que eu conheci através da camisa. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, essa camisa, ela é uma referência direta a uma obra do Chris Burden, chamada Chris Burden Promo, que aparece em um anúncio publicitário veiculado na televisão americana, uma sucessão de nomes de artistas, Leonardo da Vinci, esses que aparecem nos frames que estão nesses slides. E ao final aparece que a publicidade foi paga pelo artista Chris Burden. Então, o artista literalmente comprou um espaço de mídia da televisão americana, anunciou esses nomes como se fosse realmente uma peça publicitária comercial. Ao final dessa lista de grandes nomes consagrados da história da arte, colocou o próprio nome do artista e, no final, anunciou que era uma peça publicitária paga. Então, ele brincou, ele se apropriou da mídia para fazer uma crítica à própria institucionalização da história da arte, que seleciona esses nomes, que elenca esses nomes e os cristalizam. Então, ele disputou, ele criticou esse espaço através do próprio espaço, também um exercício de metalinguagem, que é também uma brincadeira que eu estou fazendo, ou melhor, um jogo de linguagem que eu estou fazendo na própria utilização dos slides, em relação às cores, à referência, ao contraste, uma certa perturbação, um certo incômodo que causa esse azul muito forte, com esse amarelo contrastante também. Pode passar para o próximo slide, por favor.
É interessante pensar não apenas as referências que deram origem, que, como eu disse, a artista ela se inspirou diretamente no Chris Burden, só que ela não apenas fez uma, digamos assim, uma transliteração, ela pegou uma linguagem e transformou em outra linguagem. Ela fez uma adaptação, uma tradução, ela ressignificou essa peça publicitária, porque além de colocar o nome dos grandes artistas, o nome dela, eram nomes de grandes artistas consolidados no eixo euro-americano, artistas homens, brancos, o que a gente está criticando hoje em dia com o pensamento decolonial, e ela, uma artista, mulher, latino-americana, na periferia do capitalismo, é muito potente esse gesto. Não é apenas uma brincadeira, ou uma ironia, ou então alguma coisa assim, sem uma grande força crítica. E realmente ressignifica e alcança novas medidas críticas potentes e artísticas. E, além dessa referência direta que inspirou, é interessante a gente pensar também outras associações possíveis. Por exemplo, tem uma obra do artista Cildo Meirelles chamada Inserções e Circuitos Ideológicos. Essas obras, elas têm alguns projetos, e um deles que eu acho muito interessante é o projeto Coca-Cola. Nesse projeto, o artista ele pegava uma garrafa de Coca-Cola, ele inseria informações críticas, opiniões, comentários políticos, porque eram nos anos 70, em plena ditadura militar brasileira, num momento de grande combate e embate político na esfera pública, na própria questão da vida das pessoas que estava em risco, ao contrário dos anos 70 nos Estados Unidos, que, embora fosse a Guerra Fria, não tinha essa luta diária entre a vida e a morte, por exemplo, na dimensão política. Então, em 76, aquela obra do Chris Burden era mais uma crítica à própria mídia, às instituições, e aqui o Cildo está questionando muito mais a institucionalização política também. Então, o Cildo, ele pegava, por exemplo, garrafas de Coca-Cola, ele colocava essas informações, e como vocês podem ver na última imagem aqui embaixo, elas vazias eram devolvidas à padaria, ao mercado, a quem quer que fosse o fornecedor, e essas garrafas seriam reenchidas com o conteúdo, com a Coca-Cola, e postas em circulação. Ou seja, o Cildo ele estava entendendo todo esse processo de circulação também como uma forma de mídia. Ele escreveu sobre isso. Então, ele considerava esse circuito também como um circuito ideológico, e ele queria se inserir nesse circuito ideológico de consumo, esse ícone, a Coca-Cola, do capitalismo, do imperialismo americano, e fazer essa crítica se apropriando da estrutura da linguagem, ele entendendo a Coca-Cola como um produto midiático, publicitário, e pertencendo a toda uma lógica de circulação de mercadoria. Então, embora Camila, possivelmente, até onde eu sei, ela não se inspirou nisso, as obras de arte, elas permitem outras associações, outras conexões. Porque uma coisa também que me despertou muito durante o meu ingresso no mestrado em artes visuais é tentar entender as obras de arte não apenas como objetos a serem analisados, mas como proposições críticas intelectuais sobre o mundo. Porque muitas vezes a gente se propõe ou tenta uma abordagem de um conhecimento sobre a arte, sobre a moda, mas às vezes é necessário também a gente problematizar um conhecimento através da arte, através da moda, através dos produtos e dos bens simbólicos estéticos. Então, eu coloco aqui em diálogo não apenas um autor europeu, um autor brasileiro, um professor renomado, que são importantes sim, são lastros culturais, referenciais teóricos para a gente, mas eu coloco também em diálogo algumas obras de arte com outras obras de arte nesse exercício de associação. Pode passar para o próximo slide, por favor. Através do contato com essa obra do Cildo, eu tive... eu descobri ainda mais um crítico brasileiro, um crítico de arte, chamado Frederico Moraes. Ele tem alguns apontamentos interessantíssimos que realmente mudaram minha vida, e é interessante pensar a questão da crítica nesse sentido. Quando a gente tem um objeto artístico, um objeto científico, um objeto de análise, muitas vezes a gente pega uma teoria e tenta engendrar um olhar que já dê conta desse objeto. Então, muitas vezes a gente pode incorrer no risco de tentar ilustrar uma teoria com um objeto artístico. Claro, nós temos nossas preferências, nossos referenciais teóricos, nossos arcabouços, nossos óculos com os quais nós lemos o mundo. É natural nós termos nossas afinidades teóricas, nossas preferências. Mas a questão é para a gente não incorrer nesse risco, um risco frequente, que é muito fácil de ocorrer esse deslize, de ilustrar a arte, ilustrar uma teoria com a arte.
Então, contra essa hiperinterpretação que enclausura a arte, por exemplo, a Susan Sontag, ela tem esse texto seminal, Contra a Interpretação, que ela propõe uma erótica da arte, a partir dessa questão do eros. Porque, por exemplo, na nossa cultura ocidental, a cultura judaico-cristã ocidental, ela é muito pautada em duas forças, o eros e o thanatos. Então, as grandes narrativas ou as grandes abordagens, essas formas de se narrar estão muito baseadas ou pela morte, pelo medo da morte, a aversão à morte, ou pelo amor, pelas paixões, pelos arrebatamentos. E nesse sentido, também, a gente pode entender a arte como objeto de envolvimento e que nos seduz de uma forma sobre o qual, através da qual nós queremos comentar, analisar, criticar, produzir conhecimento. Então, Frederico Moraes, ele elabora esse livro, Crônicas de Amor à Arte, fazendo realmente um testemunho honesto desse envolvimento erótico com objeto de análise, ou seja, esse envolvimento afetivo, carinhoso. Tem um videozinho muito curto deles, já que vocês estão vendo pela plataforma do YouTube, podem procurar, mas esperem acabar o evento. Vocês podem procurar um vídeo muito curto do Frederico, vocês colocam Frederico Moraes, cuidado para não parecer um surfista português, não é ele? Ele é um senhor brasileiro, e vocês colocam crítica de arte, ou então crítica amorosa. Tem um testemunho, uma fala dele, que ele reclama por uma crítica amorosa, que deixe claro essa honestidade do envolvimento das pessoas com os objetos de análise. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, aqui, como foi solicitado pelo evento, eu trouxe aqui para dialogar também, alguns referenciais teóricos que eu acho muito interessantes, esse esteio para a gente pensar esse objeto, o próprio texto que a artista produziu, que é um texto chamado Inventário e Partilha, que está nessa revista eletrônica Performatus, o texto do Cildo Meirelles, que a gente pode encontrar na plataforma Poro, e esse livro do Frederico Moraes, que não apenas algum texto específico, mas a abordagem, a maneira como ele tece essa crítica. E embora seja uma crítica que dialogue muito mais com o jornalismo, tem substratos que a gente pode extrair e dialogar fortemente com a produção científica, para com a arte, sobre a arte, através da arte, e também pensar a artista como propositora de pensamento intelectual, acadêmico, também relevante. Nesse texto mesmo da Camila, ela fala sobre a questão da ficção. Ela coloca em xeque que as camisas que ela produz são uma forma de ficcionalização do mundo, porque essa história da arte canônica, por exemplo, é uma ficção, como o Thomas falou anteriormente, sobre essa questão das exposições produzirem narrativas, narrações, formas de se narrar e contar essas histórias. A arte, a moda, os bens estéticos, os bens simbólicos estão recontando essas histórias, ressignificando. Então, a gente também tem que estar atento, não apenas a essa escrita, mas a reescrita dessas histórias da arte, histórias da moda, histórias da mídia. Pode passar para o próximo slide, por favor. Então, é interessante a gente pensar também esse objeto através de uma perspectiva de ativação, como um dispositivo midiático. Um celular desligado é apenas um objeto. Para ele alcançar a sua potência, a toda a sua usabilidade, todo o alcance possível, é preciso acionar esse dispositivo. Então, como uma peça publicitária que seria veiculada na televisão e ela, por algum motivo, foi interrompida, esta camiseta, se ela for dobrada e colocada na gaveta, ela é apenas um pedaço de pano, um pedaço de algodão. Então, ela não é nem exatamente um objeto de moda, com informação de moda, com circulação de moda, tampouco um objeto artístico. Então, esse objeto, enquanto moda, enquanto arte, enquanto estética, ele precisa ser ativado, desengavetado, colocado em circulação. E tem alguns aspectos que aparecem, que emergem nisso tudo, por exemplo, a questão da publicidade. Essa peça, mesmo que ela não veicule diretamente um produto, uma ideia, uma causa, alguma coisa a ser consumida, ela está também veiculando a imagem da artista, o nome da artista, colocando em circulação. Mas não é exatamente uma peça publicitária. Então, eu digo que, ao mesmo tempo, publicidade e antipublicidade, porque é uma publicidade que não vende nada, não veicula nada, apenas uma crítica institucional, mas também um espaço de visibilidade. Então, tem essas contradições que, não sei se tem uma solução fácil, mas talvez essa problematização que emerge seja mais interessante do que uma solução, uma resposta. E é um produto de consumo.
não um produto limitado, uma tiragem, um de 10, um de 50, um de 500, pode ser feito ad infinito enquanto o artista estiver produzindo. E eu deixei aqui nesse slide, por exemplo, o Instagram da artista, que vocês podem entrar em contato, vocês podem comprar essa camisa. Tem a versão tradicional, por exemplo, essa azul com as letras amarelas, numa referência direta à obra do Chris Burden. Então, é uma citação à própria história da arte, como tem essa versão que ela fez, ressignificando ainda mais esse contraste preto e branco, que ao final, além do nome dela, você pode adicionar o seu nome, por exemplo. Então, essa lista, essa crítica à história da arte, ela pode se expandir. Então, é uma lista que continua. É interessante pensar, como eu falei, essa questão de não ter uma tiragem limitada, que tensiona essa dimensão aurática também desse objeto, que poderia ser um objeto fetiche, ser um objeto de moda que se utiliza de recursos da arte, como a gravura, a fotografia, os objetos que estão em tiragem limitada, que inflaciona ainda mais esse fetiche, essa aura, esse caráter de exclusividade. E ao contrário, é uma obra de arte que talvez a gente remetesse à questão da exclusividade, que se utiliza dessa tiragem industrial da moda para muito mais entrar nesses circuitos ideológicos e disputar esses espaços, essas mídias, essas narrativas, essas performatividades, do que necessariamente inflacionar um valor simbólico de mercado, institucional de arte. Então é interessante pensar como essas várias camadas se sobrepõem. Então, é um veículo de mídia, mas ao mesmo tempo é um veículo de crítica, e essa própria crítica, enquanto objeto crítico, ela pode ser potencializada através de uma crítica de arte que assuma esse envolvimento com o objeto, como eu venho apresentando. Então, claro, além de autores canônicos como o Walter Benjamin, como vários autores que pensam a experiência massiva, a experiência midiática, como, por exemplo, o Andreas Huyssen, que pensa as exposições como mass media, como mídias de massa, é interessante a gente dialogar também com produtores, com propositores de conhecimento através da arte, sejam os artistas, sejam os críticos, sejam outros intérpretes que estão sendo interlocutores em toda essa produção acadêmica, toda essa produção científica, toda essa produção estética do objeto para com o mundo, para com a gente. Então, eu trouxe aqui também essa camisa que eu estou vestindo da artista, que 5 minutinhos, tá? Que acontece mais uma camada. Por exemplo, dá para ver aqui o nome do Leonardo da Vinci, mas depois do C, não saiu impresso a letra I, ocorreu uma falha, ocorreu um glitch, ocorreu um erro. E esse erro que ocorreu, não previsto, dialoga muito com a materialidade do objeto, porque não é apenas, digamos assim, uma imagem de moda que está idealizada, produzida no catálogo, no editorial, numa revista. É um objeto que está em circulação, que tem essa produção industrial e que ocorrem falhas. Então, essa camisa, quando ela chegou faltando essa letra I, eu comentei com o artista, ela perguntou se eu gostaria de ter, sei lá, uma troca, alguma coisa assim. Eu disse que não, que eu achei interessante justamente por um certo caráter de unicidade. Então, eu contradiz eu mesmo esse valor de anti-aura que tinha essa obra. Mas é meio engraçado porque, como professor de História da Arte, foi meio confuso eu veicular o nome errado do Leonardo da Vinci. Mas, então, o objetivo dessa comunicação é apresentar uma pesquisa em andamento. Não se trata de uma pesquisa exclusivamente em moda, mas por trazer esse aspecto de diálogo entre mídia, moda e arte, eu tentei submeter nesse evento. Eu agradeço novamente à comissão científica, às professoras, a toda a ajuda da monitoria, ao Mauro, a toda a equipe técnica, ao evento, e também a oportunidade de dialogar com os colegas. Gostei muito de ser a apresentação depois do Thomas, e espero também poder colaborar e dialogar com os colegas que vão apresentar a seguir. Muito obrigado pela oportunidade e pelo espaço.